O S2 Interface é o módulo dentro do equipamento supervisor que faz a conexão entre o seu software e as informações do banco de dados do S2 System. A comunicação entre seu software é estabelecida através de uma porta TCP/IP com o formato do protocolo RSP. O modo simulação local ou remoto é uma ferramenta para os desenvolvedores, onde o S2 Interface é instalado na máquina do desenvolvedor e acessa um banco de dados SQL denominado S2Simu para enviar dados simulados ao software em desenvolvimento. O banco de dados S2Simu é fornecido pela RSP e deve estar inserido em uma instância do SQL Server. O desenvolvedor deve ter essa instância já instalada e funcional para iniciar este procedimento. Caso contrário, é necessário a instalação do SQL Server Express 2005 ou 2008 em uma máquina local ou remota antes de continuar este procedimento. É também necessária a instalação do SQL Server Management Studio para manusear o banco de dados. Para entender o protocolo RSP e auxiliar na montagem de comandos, deve ser usado o S2 Protocol Simulator. O S2 Protocol Simulator opera como o seu software a ser desenvolvido. Com esta ferramenta, o desenvolvedor consegue visualizar as perguntas e verificar as respostas do S2 Interface, facilitando o desenvolvimento. A ferramenta possui janelas e comandos específicos para analisar o formato e o comportamento do protocolo RSP. O S2 Protocol Simulator também pode ser usado em paralelo, auxiliando a depuração de seu software. Pode ser instalado em qualquer computador que tenha acesso local ou remoto ao banco de dados S2Simu. As próximas etapas ensinam como instalar, configurar e utilizar corretamente o S2 Interface, o S2 Simulator e o S2Simu no modo simulação. Execute o SQL Server Management Studio. Efetue a conexão com o servidor via usuário SA e sua respectiva senha para o acesso. Clique com o botão direito do mouse sobre a aba Databases e selecione a opção Attach. Na janela aberta, clique em Add, selecionando o arquivo do banco S2Simu, que acompanha o pacote de instalação do S2 Protocol Interface. Feito isso, o banco está inserido na instância e será possível navegar pelas tabelas do mesmo. Execute o arquivo Setup S2 Protocol Interface, fornecido pela RSP. Siga os passos da instalação clicando em Avançar. Não é necessário alterar nenhum campo durante o processo de instalação. Execute o arquivo Setup S2 Protocol Simulator, fornecido pela RSP. Siga os passos da instalação clicando em Avançar. Não é necessário alterar nenhum campo durante o processo de instalação. Nesta etapa, é realizada a configuração do S2 Interface para trabalhar no modo simulação. Abra o bloco de notas como administrador, para que seja possível alterar o arquivo de configuração. O arquivo de configuração do S2 Protocol Interface encontra-se na pasta Arquivos de Programas, RSP, S2 Protocol Interface. Altere o modo de visualização para todos os arquivos.
abra o arquivo s2interface.config. Altere o campo simulação para true. Para configurar o sistema em modo simulado, insira a senha SQL Server no campo password para que o sistema possa acessar o banco de dados S2 Simul já inserido previamente. Caso a instância do SQL Server, onde o banco de dados foi adicionado, estiver localizada na mesma máquina que o S2 Interface, mantenha o endereço IP 127.0.0.1. Se instalado em uma máquina remota, informe neste campo o endereço IP da mesma. Após essas alterações, salve o arquivo e feche o bloco de notas. O firewall do Windows pode impedir as conexões TCP/IP entre o S2 Interface e o banco de dados. Para evitar esse problema, o mesmo deve ser configurado. No painel de controle, acessar Sistema e Segurança, Firewall do Windows, Configurações Avançadas. Na subpasta Regras de Entrada, será necessário adicionar uma nova regra de entrada, clicando em Nova Regra no painel à direita. Nesse caso, a regra é de porta. Inserir a porta 1433 em portas locais específicas. Confirme se a porta adicionada é uma porta TCP. Nas demais solicitações, clique simplesmente em avançar até o final. Adicionar um nome para esta regra e uma descrição, opcional. O SQL Server Express 2005 exige algumas parametrizações para ser acessado de forma remota. Para o SQL Server 2008, esta etapa deve ser ignorada. Abra o SQL Server Surface Area Configuration e acesse a configuração da área de superfície de serviços e conexões. Em conexões remotas, é necessário permitir o acesso através de conexões locais e remotas apenas por TCP/IP. Aplicando as alterações, o software irá requisitar uma reinicialização no serviço do SQL. Clique em OK e feche todas as janelas. Reinicie o serviço SQL Server SQL Express do SQL Server 2005 pelo SQL Server Configuration Manager. Após este procedimento, o banco pode ser acessado de forma remota. Todas as etapas de configuração foram executadas. Basta agora iniciar os programas e testar suas funcionalidades. Abra o S2 Protocol Interface, que já se encontra no desktop. Após aberto, o software irá automaticamente minimizar na área de notificação, bandeja. Ao clicar duas vezes no ícone da bandeja, a janela do mesmo é mostrada. Confirme se na parte inferior da janela do S2 Interface aparece em Dispenser a mensagem desabilitado, em protocolo RSP, escutando porta 11.401 e em simulação o IP do banco de dados. Observe que a interface possui diversos campos e parâmetros para realizar o tratamento dos comandos recebidos e indicar as operações realizadas. Isto permitirá uma depuração em tempo real das mensagens e das situações geradas. O próximo a ser iniciado é o S2 Protocol Simulator. O S2 Simulator permite que sejam simulados os comandos e mostra como as chamadas devem ser formatadas. Isso ajuda ao desenvolvedor na compreensão do funcionamento do protocolo RSP. Sua interface também é bem simples.
com dois modos de trabalho: modo comando pré-definido e modo manual de montagem de comandos. Com os dois softwares abertos, observe o envio de mensagens do Simulator para o S2 Interface. O campo Comando Montado do S2 Simulator é enviado para o campo Mensagens Recebidas do S2 Interface, que busca os dados no banco de dados S2 Simul e envia a resposta. A mensagem é transferida do campo Mensagens Enviadas do S2 Interface para o campo Mensagens Recebidas do S2 Simulator. Após clicar em Conectar no S2 Simulator, confirme o status conectado nos dois softwares. Se o status for diferente de conectado, não haverá o envio de mensagens. Algum erro ocorreu durante a configuração. Para entender os comandos pré-definidos, a título de exemplo, será feita uma consulta de abastecimento. Basta selecionar a opção Dispenser, Consulta Abastecimento, na caixa de comandos pré-definidos. O comando de consulta é montado automaticamente, mostrando um número sequencial, o tipo de comando GET, a entidade ReadGasUp, o device Dispenser e o número da bomba Device Number. Neste comando, os campos quantificador e unidade são opcionais e não são usados. Como o comando necessita do número do bico, este é inserido no campo arg1. Ao clicar em Enviar no S2 Simulator, a mensagem é enviada ao S2 Interface, que apresenta as mensagens recebidas e enviadas. A resposta do S2 Interface também é exibida no S2 Simulator, onde pode ser editada para melhor visualização e entendimento. Observe a montagem de um comando de consulta de nível de água em todos os tanques de forma manual. No modo manual, cada parâmetro deve ser configurado individualmente. Para o correto funcionamento, confirme se todos os parâmetros estão corretos antes de enviar a mensagem. Edite a resposta no S2 Simulator para melhor análise. Veja que o sistema apresentou a informação do nível de água de todos os probes, como solicitado. Mais informações sobre a estrutura e os demais comandos do protocolo RSP, consulte a documentação que acompanha o pacote Manual do Protocolo S2 em nosso site www.rsp.com.br.